Vamos falar sobre um assunto que a gente tem visto muitas pessoas terem aí essas dificuldades. A taxa da infertilidade conjugal no Brasil está em torno de 20%, chegando a 25% no mundo. Mas muitos mitos rondam aí o assunto e é sobre isso que eu vou bater um papo agora junto com você, com a ginecologista doutora Rívia Mara Lamaita. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Que bom ter você aqui conosco para a gente falar sobre um assunto tão importante. Eu quero deixar aqui para você participar, o WhatsApp já está aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. Manda a sua pergunta, coloca o seu nome, o nome da sua cidade para a gente mandar um beijo, um abraço para você e te ajudar aí na sua dúvida. Eu queria começar perguntando, Rívia, se esse número ele tem aumentado ao longo do período. Sim, a gente vem observando um aumento da taxa de infertilidade ou às vezes até um aumento na procura para tratamentos para ajudar a engravidar. E o que motiva muito é o movimento da sociedade. Sim. A formação das famílias mudou um pouco e, com isso, a gente vem percebendo que a mulher ela vem deixando para engravidar cada vez mais tarde. E isso tem gerado um impacto social na fertilidade muito grande. Normalmente, então, a maior dificuldade que você tem observado das mulheres, às vezes, engravidarem, ou até o homem também, né? Porque a infertilidade pode ser dos dois, né? Devido à questão de idade? A idade, ela tem pesado bastante. A gente tem visto uma parcela muito grande de pacientes que deixam para engravidar, ter a primeira gestação após os 35 anos e, com isso, muitas vezes elas têm a dificuldade para ter até o primeiro filho, ou às vezes têm um primeiro naturalmente, depois deixam para ter o segundo mais velhas e têm tido uma dificuldade, uma necessidade de uma ajuda. A infertilidade, basicamente, a gente pode separar que metade das causas estão relacionadas à mulher e metade ao homem. A gente nunca deve deixar de avaliar o casal, né? Quando a gente vai ajudar um casal a engravidar ou a ter filhos. Vamos falar, então, alguns mitos e verdades. Se tem alguma dúvida, manda pra gente, aproveita. Vamos pedir para a doutora tirar nossas dúvidas. Um deles, homens que usam roupas íntimas muito apertadas podem ter problema de infertilidade? Mito ou verdade? Bem, isso é uma verdade, né? Os homens devem ter um cuidado. Na verdade, qualquer situação que aumenta a temperatura do testículo pode afetar a quantidade e a qualidade na produção dos espermatozoides. Então, a roupa apertada viria muito nesse sentido de você submeter por um período, talvez maior do que o permitido, de um aumento de temperatura. Por exemplo, se aquele testículo ele nasce fora da bolsa e fica muito tempo dentro da cavidade abdominal, que a temperatura é diferente, isso muitas vezes vai gerar também uma dificuldade na produção, na quantidade e qualidade dos espermatozoides. A varicocele também, que é uma alteração frequente no homem, que também pode alterar a temperatura do testículo, ela também pode cursar com a infertilidade. Então, é muito questionado se o uso de tablet no colo pelos homens, às vezes até de celular, são pesquisas que vêm e vão, que às vezes podem estar relacionadas também com essa questão da temperatura. Por causa da temperatura? Por causa da temperatura. Então, andar de moto também, dependendo, se esquentar muito a cavalo, ficar muito ali. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, dependendo da distância, do tempo, né? Ou a longo prazo, pode ser que venha assim a ter uma dificuldade. Olha, aprendendo aqui os mitos e verdades sobre infertilidade. Vamos lá para a segunda. Mulheres que usam continuamente as pílulas anticoncepcionais para evitar a menstruação podem ter problemas futuros para engravidar? Não, o uso contínuo da pílula... Mito. É um mito. O uso contínuo da pílula, ele não vai acrescentar, seja ele de uso contínuo ou seja de uso ciclo, naquelas pacientes que dão pausa para menstruar, isso não leva nenhuma mulher a adquirir um problema de infertilidade devido a isso. Ela pode já ter algum problema pré-existente que pelo uso da pílula, às vezes ele foi mascarado e aí depois ela pode, quando for parar de usar a pílula, pode manifestar esse problema. Mas isso não foi adquirido pelo uso contínuo da pílula ou mesmo pelo uso cíclico. Não, doutora, mas isso aí é uma coisa que as pessoas falam
assim, com uma convicção. E às vezes, se você não tiver certeza, você acredita. Sim, com certeza. Isso é uma dúvida muito comum que as pacientes trazem para a gente dentro do consultório. Tem uma pergunta aqui, eu vou falar o que está escrito, às vezes se eu falar errado é porque eu estou lendo aqui. Bom dia, pastor e doutora, bom dia. Sou a Salete de Brasília, Deus abençoe, minha querida. Qual a diferença entre, são citos e miomas? Cistos podem ser, cistos e miomas. E os dois interferem na infertilidade? O cisto e o mioma e a diferença deles? Bom dia, Salete. Cistos são alterações que acontecem nos ovários e geralmente eles vêm de alguma alteração no desenvolvimento do folículo. A gente tem vários tipos de cistos, inclusive um que é relacionado com a endometriose. Sim. Tem aqueles que podem ser até malignos, né? Que não é a maioria, mas podem ser. Mas são alterações basicamente que acontecem no ovário, alterações anatômicas que acontecem ali no ovário. O mioma já é uma alteração em células musculares. Então, o mioma, ele acomete o útero, né? O tecido do miométrio, que é um tecido muscular do útero. O endometrioma, se for um cisto no ovário, um endometrioma, ele pode sim ter uma relação direta com a infertilidade. Tanto porque a gente suspeita que a paciente tenha um quadro que é endometriose, que é uma causa importante de infertilidade. O mioma, se ele estiver dentro da cavidade uterina, que a gente chama de mioma submucoso, esse sim é o que mais se relaciona com a infertilidade. Os miomas que estão apenas na parede ou por fora do útero, às vezes eles vão trazer sim uma alteração anatômica no útero, mas nem sempre eles vão cursar com quadro de infertilidade. A gente está falando sobre infertilidade, nós estamos aqui com a doutora Riva e estamos tirando as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, manda para cá, o WhatsApp está aí, 319-8402-9756. Mulheres que se submetem à quimioterapia podem ficar estéreis. É mito ou é verdade, doutora? É verdade. A quimioterapia, é claro que depende da idade da paciente, do tipo de quimioterapia, do tempo de quimioterapia, mas a maioria das quimioterapias que são feitas na mulher, elas podem se agredir às células jovens ou às células da reserva ovariana e com isso levar a paciente a ter uma perda total dos seus folículos, né, que é onde são produzidos os óvulos e com isso elas não vão produzir mais os gametas femininos e não vão conseguir engravidar com os próprios óvulos. Doutora, a questão emocional tem a ver com a infertilidade? A questão emocional, até onde a gente sabe, né, e os estudos mostram, eles não têm uma forte relação com a infertilidade. Sim. Ela teria, se estiver impedindo o casal, a ansiedade ou o estresse emocional ou a depressão por qualquer quadro, seja ele até relacionado a essa dificuldade de ter filhos, se ela estiver impedindo o casal de ter uma frequência adequada de relações sexuais. Mas se ela não interferir com o padrão de relação da paciente, do casal, a gente não acredita que ela tenha uma relação forte com a infertilidade. Eu pergunto porque às vezes, por exemplo, o casal está tentando, e aí às vezes eles resolvem adotar. Eles adotam, logo depois ela engravida. Ou eu já tive casos de inseminação in vitro, a pessoa tentava, in vitro, engravidou, passou os 40 dias, ela engravidou normalmente. E por isso que eu te perguntei essa questão emocional, que às vezes a pessoa fica tão focada, e tem essa dificuldade, e depois parece que quando ela muda de ideia, ela relaxa, acontece. Na verdade, é porque provavelmente esses casais não tinham uma esterilidade. A minoria dos casais, eles têm uma dificuldade assim verdadeira, uma incapacidade total de engravidar. A maioria dos casais, eles são os que a gente chama de subférteis. Eles têm a dificuldade, mas a gente não pode falar que é uma incapacidade total. Nessas situações, a gente acredita que é o acaso, né? Essas pacientes que adotam, a gente vê isso muito, assim, vê muito essa situação, mas é porque aconteceu, iria acontecer.
de qualquer jeito, porque a gente não pode falar que eles teriam talvez uma incapacidade total. Entendi. É a mesma questão na fertilização in vitro. Muitas vezes a gente vê paciente que faz, às vezes, tratamento e depois engravida espontaneamente, sim. Ou tenta o tratamento, não dá certo, depois engravida espontaneamente, é porque não há uma incapacidade total. Entendi. Né? Porque, de alguma forma, o que estava ali dificultando, né, se resolveu momentaneamente e deu certo. Mito ou verdade, doutora? O café pode aumentar a produção de espermatozoides? Não, o café não vai ter esse poder. Bem que poderia, né? Gente, isso é mito. Não vai ter esse poder, nenhuma relação com o uso de café ou da cafeína com o aumento ou a melhora na produção dos espermatozoides. Tem uma pergunta que chegou e você pode também mandar a sua pergunta, o WhatsApp está aqui. Aqui é Jennifer de Petrópolis. Obrigada, Jennifer, Deus te abençoe. Ela falou que ela está sem anticoncepcional, ciclo de 21, há 1 ano e 7 meses. E não está conseguindo engravidar. Ela tem 18 anos e é casada. O que pode ser? É normal 1 ano e 7 meses? Esse período faz parte? Depois de quanto tempo que tem que começar a olhar também, doutora? A gente considera um casal como tendo uma dificuldade para engravidar ou que a gente chama de infértil após 1 ano de tentativa. Sim. A gente começa, antes disso, a gente não faz nenhuma investigação específica. A gente começa a investigar o casal, se primeiro eles, né, a não ser que tenha algum problema grave que a gente já identifique no histórico desse casal, se não, primeiro o casal, a orientação é que tente engravidar, se tentou durante 1 ano e não conseguiu, que procure uma ajuda especializada. Só, assim, ela é muito jovem, né? Sim, no caso a Jennifer, né? anos. Bom dia, Jennifer. Mas você agora precisa de uma avaliação especializada, precisa seguir para exames especializados para saber onde estaria a causa. Seria com você, seria com seu marido, porque, como a gente falou, a infertilidade é conjugal. Em certas situações, em pacientes tão jovens, às vezes a gente aguarda até 2 anos, Sim. porque a gente não vai ter nenhum prejuízo no tempo relacionado à idade da paciente. Então, ela poderia aguardar até 2 anos de tentativa para poder, assim, procurar um especialista e investigar para descobrir qual é o problema. Doutora, uma pergunta. Normalmente, acaba, quando tem essas dificuldades, vai procurar, a mulher que vai procurar. Às vezes demora para o homem ir. Existe essa resistência, ou existe às vezes essa dificuldade, ou às vezes até um machismo do homem às vezes não querer aceitar. Isso ainda existe? Isso pode acontecer? Isso vem melhorando muito, né? Eu acho assim que hoje em dia, com a informação, esse tipo de situação, né, que envolve o casal, que ainda é muito delicada e promove um estresse emocional muito grande, isso, a informação, a busca de informação, o acesso à informação tem melhorado muito essas questões. Mas a gente ainda percebe que a mulher, ela corre mais atrás, ela procura uma solução, ela lida melhor com o problema, enfrenta mais do que o homem. Né? A gente percebe ainda uma certa resistência do parceiro, mas hoje em dia a gente tem o contrário também, que antigamente a gente não tinha, que às vezes o parceiro visualiza o problema, a mulher está mais acomodada ou às vezes mais receosa de procurar uma ajuda. Sim. E muitas vezes a iniciativa parte do próprio parceiro, tanto agendando a consulta, incentivando a parceira a ir até a consulta. Então, a gente tem percebido esse movimento contrário também. Tem um outro também. É mito ou é verdade que o uso do DIU pode gerar aí algum problema relacionado à fertilidade? Apesar do DIU ser um dos métodos de primeira linha para evitar uma gravidez não planejada e hoje em dia de fácil acesso, ainda você tem muito mito relacionado a ele. A preocupação que a gente tem do DIU com a infertilidade é relacionado à possibilidade de uma infecção, né, de acontecer uma infecção naquela paciente que está em uso do DIU e essa infecção subir pelas trompas e às vezes causar uma infertilidade por obstrução das trompas. Essa é a situação que pode se relacionar mais com o DIU. Isso, na verdade, tem muita relação também com o comportamento da paciente, não só com o uso do DIU. Então,
né? A gente, na verdade, isso traz um certo preconceito com o uso do DIU, que a gente tem tido hoje em dia um cuidado muito grande para desfazer, né? Apesar de que a gente sabe que uma infecção numa paciente usuária de DIU pode, às vezes, realmente se relacionar com uma dificuldade para engravidar, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem, porque isso, às vezes, pode estar mais relacionado ao comportamento da paciente ou do casal. Notem muita pergunta chegando. Quais exames são feitos para diagnosticar a fertilidade da mulher? Na mulher, a gente basicamente, o principal exame é uma avaliação da permeabilidade tubária através de um raio-x, que a gente pode chamar vulgarmente raio-x das trompas e do útero, mas que tem um nome bem comprido, que chama histerosalpingografia. Esse é o principal exame da mulher. Além disso, a gente pode fazer dosagens hormonais para tentar avaliar alguma alteração que possa estar influenciando no padrão do ciclo menstrual, ou fazer dosagens hormonais para tentar avaliar a reserva ovariana. E muitas vezes também, dependendo de alguma alteração que a gente evidencia no exame físico, no histórico do paciente, a gente também pede exames de imagem. O mais comum, de fácil acesso, é o ultrassom endovaginal. É mito ou verdade que a obesidade pode levar à infertilidade? É verdade. A infertilidade, a obesidade, ela pode sim estar relacionada, às vezes ser um fator que pode estar motivando aquela paciente, aquele casal a não engravidar. Sim. A gente, na verdade, isso também é muito controverso na literatura. Tem horas que a gente acha que descobriu qual seria o fator na obesidade que estaria relacionado com a infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Tem hora que a gente percebe que as pacientes obesas engravidam na mesma proporção que as pacientes que não são obesas. Mas a gente acredita que assim, a obesidade ela pode trazer alterações no padrão do ciclo menstrual e que indiretamente podem dificultar uma paciente a engravidar. E a gente percebe também que quando a paciente ela diminui o seu peso corporal, ela volta a ciclar normalmente e muitas vezes ela consegue engravidar sem nenhuma ajuda. Então, talvez por fatores mais indiretos, a obesidade poderia sim estar relacionada à infertilidade. Tem uma pergunta da Geisa, lá da Bahia, de Coaraci. Obrigada, Geisa. Deus te abençoe, querida. Tenho 37 anos, é uma idade boa para engravidar ou tem dificuldades? Como eu falei no início, né, da nossa conversa, a idade ela pode ser, às vezes, o único fator que pode levar uma paciente a ter dificuldade para engravidar. Então, a partir dos 35 anos, a paciente tentou engravidar durante um ano e, às vezes, se ela está acima dos 37 anos, se tem 6 meses que elas estão tentando engravidar, que o casal está tentando e não consegue, muitas vezes a gente já pede para procurar um especialista e muitas vezes a gente antecipa os exames para avaliar as condições daquele casal e uma possível causa para essa infertilidade que não seja só a idade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.